Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal do Escritor Cínico. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre um autor que eu ainda não trouxe aqui para o canal nesses 5 anos em que eu converso literatura com vocês. Trata-se do escritor brasileiro João Gilberto Noll. E o nome do livro é Lorde. Depois da vinheta, nós vamos conversar um pouco sobre esse livro. Até já! O escritor João Gilberto Noll nasce no dia 15 de abril de 1946 e faleceu há 3 anos atrás, no dia 28 de março de 2017. Nesse período em que ele viveu, ele escreveu contos, escreveu romances, escreveu muito para o jornal Zero Hora, em Porto Alegre, e ganhou 5 prêmios Jabuti, que é considerado o maior prêmio da literatura brasileira. E ele ganhou esse prêmio quando, em 1980, ele lança o livro de contos O Cego e a Dançarina. Foi, assim, uma revelação para a cena literária do nosso país. Mas o João Gilberto Noll não teve tanta divulgação como escritores brasileiros do porte de Sérgio Santana, de Daniel Galera, entre outros. Mas ele escreve muito bem. Um livro dele que fez muito sucesso também, além desse que eu acabei de falar, O Cego e a Dançarina, foi Armada, que também ganhou o prêmio Jabuti. O livro que nós vamos tratar hoje não foi um desses livros premiados, mas também esteve lá, correndo por fora, quase que recebeu um prêmio, que é o Lorde. O Lorde vai contar a história de um escritor que sai do Brasil porque é convidado para fazer várias palestras em Londres durante um tempo previsto. O livro é narrado em primeira pessoa, então você só vai ter realmente o relato desse escritor, mas você não sabe o nome dele. O livro começa ele chegando em Londres. Lá, chegando, ele vai se encontrar com um representante de uma ONG que o chamou para ir à Terra da Rainha fazer estas palestras, mas o narrador, que é o escritor, lógico, ele é muito inseguro e ele pensa já no avião se ele realmente vai ser chamado, se aquela ONG é de verdade, se não estão fazendo toda uma armação para ganhar dinheiro às custas dele e essa ONG nem existe. Ele vai criando várias situações na mente dele, vários questionamentos, que quando ele chega justamente em Londres, ele fica ainda mais inseguro. No entanto, o homem que marcou com ele, o representante da ONG, que o escritor também não sabe o nome da ONG, nem se ela é registrada, se existe de verdade, esse representante encontra com eles tomam um táxi do aeroporto, passam pelo centro da cidade, mas ele vai ficar hospedado numa casa que foi alugada por essa ONG só para ele, mas é num bairro onde ficam os vietnamitas, os chineses e os latinos. Então ele já se sente desprestigiado por conta disso, mas gosta da casa que fica em cima de um restaurante vietnamita. E aí, logo no dia seguinte, depois que ele está instalado, ele sai justamente, ele pega sempre o ônibus 55, que demora mais de 40 minutos para chegar até o centro de Londres, e ele vai e visita o Palácio de Buckingham, ele visita museus, vários locais. Durante esse processo em que ele está conhecendo a cidade, ainda não foi chamado para fazer a palestra, ele começa a sentir que ele não quer voltar mais para o Brasil. E aí ele quer ficar em Londres a todo custo. Ele é chamado para fazer uma palestra, mas o leitor não sabe se ele realmente foi chamado ou se aquilo já é delírio dele, porque ele começa a querer conhecer a cidade, ele não quer mais voltar para o bairro vietnamita, ele quer ficar justamente ali no centro de Londres, que é onde ele se sente bem. O bairro vietnamita, que é na periferia, não parece que é Inglaterra, não parece que é Londres, e ele quer se sentir cada vez mais londrino. E o livro vai ser sempre essa narrativa dele, cada vez ele vai perdendo a sua identidade, ele não se transforma em londrino, mas também ele não é mais brasileiro, ele não se sente mais assim, e toda essa
esse questionamento e esse delírio que faz com que ele adoeça e o representante da ONG não o convide para fazer palestra. E ele fica se sentindo cada vez mais frágil, tem vontade de fazer sexo. É a única vontade que ele tem, apesar de sentir o corpo todo debilitado. E o livro vai nesse crescendo e nessa mudança, como se ele estivesse saindo de uma casca terceiro-mundista e assumindo uma casca de primeiro mundo. O que eu pude entender desse livro? Essa é a visão minha. Primeiro, apesar de não ser uma visão política explícita, em nenhum momento é tocado em nome de presidentes, de partidos e nada disso, é colocado a necessidade de que o escritor, o intelectual ou qualquer outro cidadão brasileiro que vá para um país de primeiro mundo tem de esquecer o seu passado, de deixar ali, lá no passado realmente, o que ele foi e se tornar uma outra pessoa. Claro que isso não são para todos os brasileiros, mas digamos que uma parte significativa pense assim e o escritor tentou e quis mostrar isso para a gente. A outra é a história também de uma pessoa que se perde, que se transforma, que está em um processo de transição. Os críticos costumam dizer que ele usa, o autor João Gilberto Noll, usa muito o corpo e a sexualidade. Isso realmente está presente nesse livro. Uma sexualidade muito mais homossexual do que heterossexual. E essa sexualidade, ela é mostrada. Eu li, depois que acabei o livro, alguns críticos que dizem que isso é exacerbado. Eu realmente não achei. Ela é somente mostrada, mas para mim não foi exagerada. Se eu gostei do livro, assim, é um bom livro, é um bom escritor que escreve naquela linha da Virginia Woolf, do fluxo da consciência, da Clarice Lispector, que é uma linha que eu mais gosto. Mas esse livro ele é um pouco confuso devido ao delírio. E assim, eu não senti muita empatia por ele, apesar de não sentir antipatia também. Eu achei que é um bom livro, não deve ser o melhor do escritor, porque o melhor dele, segundo os críticos, é o livro Armada, que eu não li. Mas, gente, fica aqui a recomendação para que vocês conheçam, né? Porque a gente só pode ter realmente a noção se a gente ler e tirar as nossas próprias conclusões. Podem ter pessoas que achem o livro chatíssimo e pare na metade, e podem ter outras pessoas que achem excelente uma obra-prima. Eu achei apenas um bom livro, Lorde, do escritor brasileiro João Gilberto Noll, o escritor gaúcho. Se você gostou desse vídeo, desse comentário, não deixe de dar o seu like. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E ao se inscrever, não deixe de apertar aquele sininho para saber sempre quando eu estou postando um novo vídeo aqui no YouTube. Independente de ser inscrito ou não, comente. Vamos fomentar o debate sobre literatura, tanto brasileira quanto internacional. E nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá, um abração.